Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar a um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma homilia diária. Hoje a Igreja celebra a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor, cuja vida e ministério refletem com perfeição o Evangelho que acabamos de ouvir. Leão Magno foi um pastor que uniu firmeza na doutrina e ternura na misericórdia. Defendeu a verdade da fé contra as heresias, mas o fez com amor paternal, buscando sempre a unidade e o bem espiritual dos fiéis. Assim como ele, também nós somos chamados a viver uma fé que edifica, perdoa e cura as feridas causadas pelos escândalos do mundo. O Evangelho de hoje, retirado de Lucas, apresenta 3 grandes aspectos e, ao mesmo tempo, apelos de Jesus à nossa vida cristã: não escandalizar, perdoar sempre e viver da fé. Esses 3 pilares formam o alicerce de uma comunidade verdadeiramente evangélica. Jesus começa com uma advertência forte: ai daquele que produz escândalos. Quantas vezes na vida comunitária nossas palavras, atitudes ou omissões se tornam tropeço para os outros? O escândalo nasce quando o cristão se contradiz, quando prega uma coisa e vive outra. É o testemunho incoerente que afasta os pequenos da fé. São Leão Magno, como verdadeiro sucessor de Pedro, compreendeu profundamente essa responsabilidade. Ele sabia que o exemplo do pastor influencia o rebanho. Por isso, em tempos de crise e invasões, manteve a dignidade da Igreja, sendo luz em meio às trevas. Também nós, em nossas famílias, comunidades e paróquias, somos chamados a vigiar para não ser causa de queda, mas instrumento de edificação. Jesus, em seguida, nos ensina que a caridade verdadeira não se limita a não fazer o mal, mas vai além. É capaz de perdoar sem medida. Se o teu irmão pecar 7 vezes num só dia, e 7 vezes disser, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. O perdão não é fraqueza, é força que brota do coração de Deus. É o que restaura a comunhão, o que cura as feridas e vence o ódio. São Leão Magno, em seus sermões, dizia que não há maior sacrifício a oferecer a Deus do que a reconciliação com o irmão. Ele via o perdão como o testemunho mais autêntico da fé cristã. E nós, irmãos e irmãs, quantas vezes guardamos ressentimentos, alimentamos mágoas e bloqueamos a ação da graça por falta de perdão? Jesus nos pede coragem para recomeçar sempre, para corrigir com amor e acolher com misericórdia. Diante desse ideal tão alto, os apóstolos exclamam:
Senhor, aumenta a nossa fé. Também nós sentimos que sozinhos não conseguimos viver o Evangelho. O perdão e a fidelidade à verdade são frutos da fé, não do esforço humano. Jesus responde dizendo que basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda para realizar o impossível. Essa fé é humilde, mas viva, pequena, mas cheia de confiança. Quando acreditamos realmente em Deus, Ele faz o que humanamente parece impossível. Muda corações, reconcilia inimigos, transforma escândalos em testemunhos de amor. A fé é o poder silencioso que move o mundo. E a Igreja, desde os tempos de São Leão Magno até hoje, só permanece firme porque é sustentada por uma fé viva que vem do Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a 3 atitudes concretas. A primeira, dar bom testemunho. Segunda, perdoar com generosidade. E a terceira, fortalecer a fé. Que aprendamos com São Leão Magno a viver uma fé lúcida e firme, que une doutrina e caridade. Peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé para que sejamos construtores da unidade, curadores das feridas e testemunhas da misericórdia. Assim, mesmo nas tempestades da vida, a Igreja, como a barca conduzida por Pedro e seus sucessores, continuará firme sobre a rocha até o dia em que Cristo voltará em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Rezemos assim. Senhor Jesus Cristo, aumenta a nossa fé para que jamais sejamos causa de escândalo, mas testemunhas vivas do Teu amor. Ensina-nos a perdoar como Tu perdoas, a amar como Tu amas e a confiar como São Leão Magno confiou. Faz de nós pedras vivas da Tua Igreja e instrumentos da Tua paz. Amém. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.